A história do Titanic é amplamente conhecida, mas você sabia que o Titanic ocupa apenas o 7º lugar na lista dos naufrágios com maior perda de vidas registradas? Houve desastres navais ainda mais trágicos do que o famoso transatlântico. Conheça agora os 10 maiores desastres marítimos da história. Deixe seu like, se inscreva no canal e lembre-se, isso e muito mais você aprende no Clube do Saber. Em 10º lugar, temos a Imperatriz da Irlanda. Durante seus 21 anos de serviço, o navio ganhou fama por sua velocidade e conforto. Foi o primeiro navio a atravessar o Atlântico em menos de 5 dias, tendo realizado sua viagem recorde em 1896. Esse navio marítimo canadense afundou no rio St. Lawrence após uma colisão com um barco carvoeiro norueguês no dia 29 de maio de 1914. O acidente custou a vida de 1.012 pessoas. Ele aconteceu durante as primeiras horas da manhã. Devido à neblina pesada, o barco carvoeiro colidiu com o lado direito do navio. Muitas pessoas na parte inferior do navio afogaram-se instantaneamente. O navio se inclinou tão rapidamente que impossibilitava o acesso aos botes salva-vidas. Assim, apenas 465 pessoas sobreviveram a essa tragédia. Já em 9º lugar está Indianápolis, com 1.196 pessoas a bordo do navio. Em 30 de julho de 1945, pouco depois de entregar na base aérea dos Estados Unidos peças críticas para a primeira bomba atômica que seria usada em combate, o navio foi atingido por um torpedo de um submarino I-58 da Marinha Imperial Japonesa, afundando em 12 minutos. De 1.196 tripulantes a bordo, aproximadamente 300 afundaram com o navio. Os cerca de 900 homens restantes enfrentaram a desidratação e ficaram à mercê de tubarões enquanto flutuavam em poucos botes salva-vidas, quase sem comida, aguardando a assistência. A marinha soube do naufrágio somente 4 dias depois, quando os sobreviventes foram vistos pela tripulação de uma embarcação de patrulha. Apenas 317 marinheiros sobreviveram. Indianápolis foi o último navio principal da Marinha dos Estados Unidos afundado na Segunda Guerra Mundial. E lembrando que a história da criação da bomba atômica já foi contada aqui no canal, então depois já dá uma passada lá, o link está na descrição. Em 8º lugar está o Lusitana, com 1.959 pessoas a bordo. Esse navio marítimo britânico percorreu a rota entre Liverpool, Inglaterra e Nova York, incluindo um porto de escala na Irlanda. Durante a Primeira Guerra Mundial, o navio foi atingido por um torpedo alemão em 7 de maio de 1915 e afundou rapidamente em apenas 18 minutos. O desastre matou 1.198 pessoas das 1.959 que estavam a bordo, deixando 761 sobreviventes. O naufrágio transformou a opinião pública em muitos países contra a Alemanha, contribuiu para a entrada americana na Primeira Guerra Mundial e se tornou um símbolo icônico em campanhas de recrutamento militar para justificar que a guerra estava sendo travada. Então chegamos no 7º lugar, e o mais conhecido dentre todos, o Titanic, com 1.514 pessoas que acabaram perdendo as suas vidas. A tragédia marítima mais conhecida de nossos tempos, o Titanic, foi um navio de passageiros que afundou no Oceano Atlântico Norte em 1912, depois de colidir com um iceberg durante a sua viagem inaugural do Reino Unido para Nova York. O naufrágio do Titanic causou a morte de 1.514 pessoas no 3º desastre marítimo não militar mais mortal da história. A colisão ocorreu em 14 de abril de 1912, às 11h40, e durante as próximas 2 horas e meia, o navio gradualmente se encheu de água e afundou. Os passageiros e alguns membros da tripulação foram evacuados em botes salva-vidas, muitos dos quais foram lançados apenas parcialmente cheios. Pouco antes das 2h20 da madrugada, o Titanic afundou com mais de 1.000 pessoas ainda a bordo. Aqueles na água morreram em poucos minutos de hipotermia nas águas geladas do oceano. Os 710 sobreviventes a bordo dos botes salva-vidas foram resgatados algumas horas mais tarde, assim marcando a história e sendo retratado no filme Titanic. E agora vamos para o 6º lugar, que ficou com Ledjola, e 1.863 pessoas. Essa embarcação do governo senegalense virou na costa da Gâmbia em 26 de setembro de 2002, resultando na morte de pelo menos 1.863 pessoas. O afundamento da balsa de Ledjola
é considerado o segundo pior desastre marítimo não militar em número de vidas perdidas. Fato sobre o acontecimento é que a balsa estava acima da sua capacidade e durante uma tempestade afundou em apenas 5 minutos. Dos cerca de 2.000 passageiros, apenas cerca de 64 sobreviveram, incluindo apenas uma mulher, das mais de 600 a bordo. Agora já entramos nos 5 maiores desastres, e em quinto lugar está o Mont Blanc. O Mont Blanc foi um cargueiro francês que teve um destino trágico. No dia 6 de dezembro de 1917, ele estava no porto de Halifax, no Canadá, carregado com munição e explosivos destinados à participação da França na Primeira Guerra Mundial. O navio colidiu com um navio norueguês em uma área congestionada do porto e um incêndio a bordo do Mont Blanc começou, e os tripulantes abandonaram o navio na esperança de escapar da explosão iminente. Infelizmente, muitas pessoas nos arredores do porto não tinham conhecimento do perigo que se aproximava. Pouco tempo depois, ocorreu uma enorme explosão, devastando a área que estava ao seu redor. A explosão foi uma das maiores já registradas até então, e causando uma enorme destruição. Estima-se que cerca de 2.000 pessoas tenham sido mortas, incluindo as que estavam a bordo do Mont Blanc e as que estavam nas proximidades da cidade de Halifax. O quarto lugar está com Lancaster, com 4.000 pessoas. Esta embarcação, requisitada pelo governo britânico durante a Segunda Guerra Mundial, foi afundada em 17 de julho de 1940, resultando na perda de mais de 4.000 vidas. Esta é considerada a pior perda de vidas no naufrágio de um único navio britânico. Este desastre levou mais vidas do que as perdas combinadas do Titanic e o Lusitania. Em terceiro lugar está o Donnan Pass, que teve uma baixa de 4.375 pessoas. Esta balsa de passageiros afundou nas Filipinas após colidir com uma embarcação petrolífera em 20 de dezembro de 1987, com um possível número de mortes de 4.375 pessoas. A colisão resultou no mais mortal desastre de navio na história durante os tempos de paz. Enquanto a maioria dos passageiros dormia durante a noite de 20 de dezembro, a balsa colidiu com o petrolífero que estava carregando 8.800 barris de gasolina. O impacto causou um incêndio que rapidamente se espalhou para o Donnan Pass. Os coletes salva-vidas a bordo do Donnan Pass ficaram trancados, forçando os passageiros a saltar em águas flamejantes, infestadas de tubarões, a fim de tentar escapar. Em segundo lugar, temos o Goya. Esse navio de transporte alemão tinha 6.100 passageiros documentados a bordo e possivelmente mais centenas não documentados, quando foi atingido em 16 de abril de 1945 por um submarino soviético no Mar Báltico durante a Segunda Guerra Mundial. O navio afundou em apenas 7 minutos, matando quase todos os passageiros e tripulantes a bordo, tanto dentro do navio como fora, por afogamento e hipotermia nas águas geladas. Este desastre é considerado o segundo pior da história marítima. Com base no número de vítimas, o navio estava carregado de mulheres e crianças. Apenas 183 passageiros sobreviveram. E sendo o número 1 como a maior tragédia já ocorrida na história dos mares, está o naufrágio do Gustloff com 9.400 pessoas. O naufrágio de Wilhelm Gustloff foi um dos eventos mais trágicos da história marítima. Era um navio de passageiros alemão que foi usado para transportar civis, militares e oficiais nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. No final de janeiro de 1945, o navio estava envolvido na evacuação de milhares de pessoas que estavam cercadas pelo Exército Vermelho na antiga região da Prússia Oriental. Em 30 de janeiro de 1945, o Gustloff partiu do porto da Polônia em direção a Kiel, na Alemanha, com aproximadamente 10.000 pessoas a bordo. A maioria dos passageiros eram refugiados, incluindo mulheres e crianças e idosos, que buscavam escapar do avanço das tropas soviéticas. No entanto, a viagem foi interrompida quando o navio foi atingido por 3 torpedos disparados por um submarino soviético S-13, comandado pelo capitão Alexander Marinesko. Os torpedos atingem o lado direito do navio, causando danos catastróficos. O naufrágio foi rápido e caótico, com o navio afundando rapidamente nas águas geladas do Mar Báltico. As pessoas a bordo lutavam pela sobrevivência. Muitos não conseguiram encontrar coletes salva-vidas e foram forçados a pular no mar congelante.
As condições eram extremamente desfavoráveis, com temperaturas abaixo de zero e ondas enormes. A maioria dos passageiros não tinha o treinamento em sobrevivência marítima, e o resgate foi difícil devido ao caos e à falta de embarcações de salva-vidas semelhantes. Estima-se que cerca de 9.400 pessoas perderam a vida no naufrágio, assim tornando o Gustloff o pior desastre marítimo conhecido em termos de perda de vidas. Então, pessoal, esses foram os 10 maiores desastres navais que aconteceram na história. Já deixa seu like, se inscreve no canal e lembre-se, isso e muito mais você aprende no Clube do Saber.